Olá para você que se liga na Grande Esportes. Essa é a primeira da série de 2 vídeos que vão contar a história das 13 equipes de futebol mais tradicionais do Brasil, em ordem de fundação, com as imagens das torcidas e os hinos como música de fundo. Hoje apresento Flamengo, Vasco, Fluminense, Grêmio e Botafogo. Aproveite! O Clube de Regatas Flamengo nasceu em 17 de novembro de 1895 e virou time de futebol em 1911. Tem a maior torcida do Brasil, espalhada pelos 26 estados do Brasil e Distrito Federal. É patrocinado pela Petrobras desde 1984 e também é forte em esportes como natação, ginástica, basquete, entre outros. Está a um estadual do Rio para alcançar o Fluminense, que tem 30 títulos estaduais. O nome Flamengo homenageia o bairro de mesmo nome, que por sua vez homenageia a região Flamenga, onde hoje está a Holanda. Time bem sucedido, possui 4 campeonatos brasileiros, um título do módulo verde, 2 Copas do Brasil, uma Copa Mercosul, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. Seu maior jogador foi Zico e sua melhor época foi a década de 80. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi criado em 21 de agosto de 1898 por um grupo de portugueses. Tem sua faixa diagonal na camisa, criada em 45 pelo técnico uruguaio Ondina Vieira, que havia treinado o River Plate. O nome do santo padroeiro do time é o nome de seu estádio, construído em 1927, que até a construção do Maracanã, em 50, era o maior estádio do Brasil, o São Januário, onde Getúlio Vargas fez diversos discursos à massa trabalhadora. Oficialmente, o Vasco foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a aceitar negros, em 1917, após ter sido rebaixado no estadual, contrataria negros que o ajudariam a voltar à primeira divisão. Dentro do Vasco nasceu a tradição do bicho, e surgiu com os portugueses do time, que resolveram premiar os jogadores com vacas, ovelhas e porcos. Mais tarde, o prêmio passou a ser pago em dinheiro pelos clubes. Sua melhor época foi o final da década de 40 e início de 50, quando conquistou o título sul-americano, uma espécie de Libertadores da época, que teve a única edição em 48, e foi base da seleção brasileira de 50. Inclusive o artilheiro da Copa, o pernambucano Ademir Menezes, jogava pelo Vasco. Seus jogadores mais marcantes foram Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. E as partidas inesquecíveis foram a virada sobre o Palmeiras, que vencia por 3-0 na final da Copa Mercosul, em pleno Parque Antártida, em 20 de dezembro de 2000. Outra partida inesquecível foi no 4 de maio de 80, que marcou a volta de Roberto Dinamite ao clube, após 3 meses no Barcelona e uma possibilidade de jogar no Flamengo. Nesse jogo, Roberto Dinamite fez 5 gols contra o Corinthians no Maracanã. O jogo do milésimo gol de Romário contra o Sport, em 24 de 2007, marcou muitos. Mas acima de tudo, a conquista da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, em 26 de agosto de 98, em São Januário, talvez seja a data inesquecível de todo torcedor vascaíno. O Fluminense Futebol Clube nasceu em 21 de julho de 1902, fruto de uma dissidência do Flamengo. O seu atual centro de treinamento, as Laranjeiras, já foi palco de grandes partidas, em épocas em que os estádios não precisavam de tanta capacidade, devido ao pouco público, na maioria a elite. O primeiro gol brasileiro em Copas foi marcado por João Coelho Neto, o Preguinho, que é filho de Coelho Neto, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Seu apelido, Pó de Arroz, surgiu em 1914, numa partida contra o América, em que um jogador do Fluminense, Carlos Alberto, costumava se maquiar para disfarçar a cor mulata por conta do racismo. A torcida do América percebeu e gritou: "Pó de arroz!" e o apelido pegou.
O pior momento do clube foi no final da década de 90, quando, em 99, disputou a terceira divisão do Campeonato Brasileiro e o conquistou, terminando a má fase gradativamente, e hoje tem um dos times mais respeitados do Brasil. Suas melhores épocas foram na década de 70, com Rivelino, e início de 90 com Renato Gaúcho. O Grêmio Futebol Porto Alegrense surgiu em 15 de setembro de 1903 e está a 2 campeonatos gaúchos para se igualar ao Internacional, que tem 37. O duelo entre esses grandes rivais ocorreu pela primeira vez em 18 de julho de 1909, com uma vitória gremista por 10-0. Esse clássico é chamado hoje de Grenal. O Grêmio é um time identificado muito com o futebol argentino, devido à garra, culminando em episódios marcantes, como a vitória sobre o Peñarol na Libertadores, em que seu capitão, De Leon, no calor do momento e pela emoção, golpeou sua testa com a taça, sangrando-a. O Grêmio já foi 2 vezes à segunda divisão e não passou mais de um ano em cada vez. Em 93, subiu ajudado pela CBF, mas em 2004, após uma partida épica, venceu o Náutico fora de casa, tendo sofrido 2 pênaltis e terminado a partida com 8 jogadores. A partida foi tão marcante que virou documentário, o Inacreditável, dedicado exclusivamente à Batalha dos Aflitos. O Botafogo de Futebol e Regatas nasceu no dia 1º de julho de 1894 como Regatas. Em 12 de agosto de 1904, se tornou time de futebol, mas a fusão entre os dois foi no dia 8 de dezembro de 1942. De onde vem o nome Botafogo? Bom, o nome do clube veio do bairro carioca de mesmo nome, que veio da calma enseada do lugar onde foi colonizada pelo armador português João Pereira de Sousa Botafogo, no século XVI. João Pereira de Sousa acrescentou o Botafogo ao sobrenome em homenagem ao navio de guerra São João Batista, chamado popularmente de Botafogo em alusão ao seu poderio militar. A maior goleada do futebol brasileiro ocorreu no Campeonato Carioca de 1909, na vitória do Botafogo sobre o Mangueira por 24-0. O Botafogo hoje é proprietário de 2 estádios, o Caio Martins, em Niterói, e o estádio João Avelange, apelidado de Engenhão por ficar no bairro do Engenho de Dentro. Passou para a segunda divisão em 2003 e em 2004 já havia voltado à elite do futebol nacional, junto com o Palmeiras. Time marcado pela superstição de seus torcedores, também já contou com um dirigente extremamente supersticioso, o Carlito Rocha, que exigia que os jogadores tomassem gemada antes das partidas. O clássico mais antigo da história do futebol brasileiro é o entre Botafogo e Fluminense, apelidado de Clássico Vovô, em 1906, com vitória do Fluminense por 8-0. Na década de 60, o jogo entre Santos e Botafogo era conhecido como o jogo do time de Pelé contra o time de Garrincha.